Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Viva Leve Cast. E hoje, à noite de hoje, que a gente tá gravando já tarde de noite, tô com uma convidada super especial, que eu conheci ela de uma forma super gostosa. Eu conheci ela primeiro do que ela me conheceu. E foi pessoalmente, viu? A gente tava num evento chamado Cognitive Flow, do Dr. Duprá, que a gente conheceu o trabalho dela através da Kimberly. E, enfim, se você segue, não segue, procura essa galera lá no Instagram que você vai saber quem é. E aí a gente teve a honra de ser agraciado com a palestra dela, com a palestra da doutora Laís César. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz que deu certo e a gente rapidinho, né, já conseguiu estar aqui. Que aí ainda tá quente também os assuntos da palestra. Sim. Eu levei uma palestra muito mais reflexiva. Sim. E emocional lá para o Cognitive Flow, que tinha um conteúdo denso científico também. E eu sou médica, tudo bem, eu sou cientista, mas o meu lugar de fala pública, eu acho que vai muito para a sensibilização mesmo, para reflexões sobre vulnerabilidade, muito de assuntos femininos também. E assim a gente se encontrou. E eu fiquei muito feliz de ter conhecido vocês lá também, de estar aqui hoje. E das coisas que a gente vai se cruzar aí pela frente também, com certeza. Amém. E aí daqui a pouquinho a gente vai ter a presença de uma que já é convidada da casa, né, gente? Família. Só que ela não vai vir aqui do meu lado não, porque eu vou dar essa moral toda pra ela, tô brincando. Mas daqui a pouco a Denise vai vir aqui, que ela vai também compartilhar um pouquinho da experiência dela, né, desse assunto. Então, a tua palestra foi sobre ansiedade e depressão. Sim. Né? E eu já passei pelas duas circunstâncias, né? E são circunstâncias super desafiadoras. O nosso papo vai enveredar por esse universo e uma das coisas que você falou, que vem... É tanta coisa pra gente conversar. Sim, que dá pra ficar aqui. Então, vamos começar por algum lugar, tá, né? Vamos começar pelo ponto aonde eu vou te falar. Eu sou do Maranhão e aí eu só tenho a perspectiva da medicina do meu estado. Eu não tenho perspectiva de medicina de outros estados. Mas, por exemplo, quando eu fui procurar especialistas de psiquiatria, eu tive dificuldade de encontrar alguém que me ouvisse, alguém que me entendesse, alguém que eu chegasse lá e dissesse assim, olha, eu tô vindo aqui totalmente disposta a qualquer tratamento, mas na tentativa de entender que eu não quero que seja eterno, eu quero alguém que me acolha, eu quero alguém que me explique o que eu estou fazendo. Uhum. Eu, desde criança, sempre fui uma criança que, assim, eu nunca engoli nada. Nunca engoli nada. A minha madrinha, ela costuma dizer que a minha palavra preferida era por quê. Então, eu sempre gostei de entender tudo, né? Buscava entendimento desde muito pequenininha. Desde muito pequenininha. Então, por que não sei o que é assim? Então, um médico chega pra mim e diz, olha, toma isso aqui. Tá, mas pra quê? Mas por quê? Sim. O que vai... Quanto tempo? De que forma? De que maneira? Vai me ajudar? Vai me atrapalhar? Nananana. Sim. E aí, eu passei por uns 4 profissionais para chegar em um que, de fato, chegou e me ouviu. Eu cheguei aí num psiquiatra, uma mulher. E eu cheguei lá, falei. Eu disse, olha, eu vim aqui em você porque você é mulher e eu acho que você me entende. Ela virou, você tem que fazer a avaliação psicomotora e depois a gente conversa. E eu saí de lá, assim, sabe? E aí eu percebi que falta mais humanos como você. Que, de fato, eu entendo que talvez até a mesma formação de medicina, ela forme médicos para serem meio duros, né? Para lidar de uma forma, assim, mais máquina. Mas quem tá aqui do outro lado sofrendo, tá triste, tá desesperado, tá passando por uma fragilidade e que recorre ao médico, recorre a alguém... E querendo ou não, é muito tabu ainda falar de psiquiatria, né? As pessoas ainda trazem o termo psiquiatria como algo que envolve somente loucura, ou que, assim, é coisa de maluco, né? Sim, cheio de estigma, né? É uma palavra assombrada, vamos colocar assim. E eu tomo muito cuidado mesmo. Eu não sou psiquiatra, eu sou médica, porque todos os médicos, independente da especialidade, tem que se colocar nesse olhar. Eu sou médico,
e eu trabalho com tal área, porque isso é esquecido também. Sim. Então, vamos pensar. Se eu esqueço que eu sou médica, eu me fecho só no sistema nervoso central, nas questões ainda, né, abstratas e, enfim, complexas da área da saúde mental, e esqueço a medicina básica, rapidamente eu também vou esquecer outras questões que você sentiu falta durante esses 4 profissionais. Então, eu trago, né, toda a minha reflexão dentro de um olhar muito simplista da medicina, que é a ausculta. Vamos começar como a gente começa a ser médico, né? O que eu acho que é muito importante da gente aprender. Eu dou aula, né? Dei aula por bastante tempo, agora eu estou com um bebezinho de 2 meses, então agora eu estou afastada, mas para estudantes de medicina lá na Faculdade de Medicina de São José dos Campos. Então, primeiro, quando eu chegava, eu sentava e falava, se a gente tem 10 minutos para conversar aqui antes de subir lá na enfermaria, tipo na época do Covid, vamos lembrar o que a gente tem que fazer hoje. Não é chegar e voar nos prontuários, não é chegar e já ir para a beira do leito, fazer 7.000 perguntas para a pessoa que está abrindo o olho e não tá legal. Vamos chegar e organizar. A gente vai primeiro ouvir. São 6:30 da manhã, quando a gente começa a passar a enfermaria. Época do Covid, eu estava rodando com os alunos, visita, internação, o que tinha para fazer, eu estava lá fazendo, inclusive de sábado. Vocês vão chegar, vocês vão bater na porta, são 6 leitos, vocês vão dar uma olhadinha, o que já tiver de olhinho aberto vai ser o primeiro, porque os outros vão despertando aos poucos, não é chegar, tacando a mão na luz, mandando todo mundo acordar. São detalhes que, gente, eu tenho que falar isso para um adulto? Putz, tem, né? É difícil, porque senão o que eu vejo acontecer é que é criada uma cultura de comportamento dentro de algumas profissões. Eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para cutucar reflexões. Faz sentido? Sabe? Faz sentido pessoas que cuidam de pessoas automatizarem até mesmo uma consulta? Porque você viveu isso. Sim. Você não é a única pessoa que está me contando isso. Sim. Eu tenho um formulário de primeira consulta que uma das últimas perguntas lá antes do paciente passar comigo, quando já está agendado, a gente manda, você já teve alguma experiência infeliz, triste, na linha de cuidado da sua saúde e da sua saúde mental? É muito difícil quem não responda. Quem fala, não tive. É muito difícil. Aí você vai conversar com a pessoa depois sobre isso, porque eu me sinto muito também nessa obrigação de diluir um pouco daquela experiência ruim para desestigmatizar para aquela pessoa que vai ser sempre sofrido. E aí você vê que não é que o profissional não era tecnicamente capacitado, não tinha as formações que precisava ter, sabe? Não é nada disso. Eram tipo detalhes, assim, básicos, que eu acho que não precisava ser lembrado só para médico, não, mas para qualquer pessoa que está ali lidando, que o trabalho é lidar com outro humano. E aí, de repente, eu acho até injusto quando trazem algum elogio, alguma coisa, tipo, você é humano. Eu falo, mas, gente, e aí, né? Isso é um elogio? Não, isso é a minha obrigação. Eu vejo muito como minha obrigação, de verdade. Sim. Mas eu reconheço que é algo que anda faltando nos cuidados, nas pessoas que cuidam de outras pessoas. E aí, o que eu posso fazer quanto a isso? O que você me viu fazendo lá no domingo, plantando sementinhas, refletindo, não apontando o dedo para um profissional. Eu sou ética, eu não vou fazer isso nunca, mas plantando em outros humanos a vontade de ver isso acontecer. E olha como a sementinha voa. Eu estou aqui hoje, eu estou podendo falar um pouquinho mais sobre isso e você está compartilhando as suas experiências. Outras pessoas também estão ouvindo, já devem ter passado por algumas experiências, devem estar pensando, putz, mas há possibilidade de melhora. Sim. Existe outro caminho. E desse jeito eu vou tocando minha vidinha, sabe? Tem muito tempo já que eu tirei da minha bio ali do Instagram. Antes era doutora Laís César, eu já tirei. Virou @LaísCésarBernardes. Acabou, já tirei o doutora. Daí antes tinha lá a minha formação. Eu sou pós-graduada em psiquiatria pelo Einstein. Tenho especialização em plantas medicinais pela USP. Eu já tirei tudo isso. Esse eu não sabia, já amei. Já amei. Eu tirei tudo isso. Passei a limpo e coloquei lá uma frase. Eu quero que você se sinta bem. Porque no final das contas,
A ideia é essa, se eu for cardiologista, se eu for pediatra, se eu for ginecologista, se eu for o que eu for dentro da medicina. E aí eu tô fazendo um movimento que é o primeiro olhar parece andar para trás. Putz, você estudou isso e aquilo, e você fica falando que você é médica só, acabou? Que você está tirando onde você se formou, você não está usando isso a seu favor. Não tô, porque eu não vejo que isso está fazendo diferença. Hoje em dia eu acho que isso é a minha obrigação, a formação tem que ter. E acabou. Agora parece que ser médica, de verdade, como a gente já viu acontecer em algum momento da vida e às vezes falta, tá fazendo diferença. Então, sabe, são reflexões assim, parece que a medicina do futuro tem que flertar com a medicina do passado, que era aquele médico, parceiro da família. Exatamente, para se reencontrar. A gente tem dados que são preocupantes. Tipo, por exemplo, para cada 1.000 pessoas do Brasil que precisam de cuidados da demanda e da saúde mental, que fazem uso de psicotrópicos, a gente tem 6 médicos especializados na área. 1.000 pessoas, 6 médicos. É pouco, gente. É pouco. E a nossa educação dentro da faculdade de medicina, a gente se forma médico generalista e a gente não sabe muito sobre saúde mental, falando bem a verdade. Pelo menos até uma década atrás, quando eu me formei sabendo muito pouco. Eu sabia muito mais de saúde mental pelas experiências ali familiares do que pelo que eu aprendi na faculdade, falando bem a verdade. Então, no Brasil, os generalistas, eles ainda não estão preparados para ser prescritores, para trazerem tratamentos, e os especialistas são poucos. E aí isso também vai gerando um conforto na área, né? Sim. Falta profissional, então a gente sabe que a concorrência coloca as pessoas para se esforçarem um pouco mais. Então, sim, a gente tem alguns problemas e os números traduzem os problemas, mas existe um movimento também dentro da medicina. Para todo mundo que estiver ouvindo a gente ficar tranquilo, as coisas podem melhorar, porque a gente ganhou saúde mental na mídia na última década, coisa que não acontecia muito. O que a gente está fazendo aqui, né, o Viva Leve, na verdade, o Viva Levecast, ele tem esse lance do... eu trabalho com o emocional de mulheres, né? Sim. Então, a minha função é fazer com que mulheres tomem o seu trono, encontrem o seu lugar, entendam que elas são a rainha da vida delas, a rainha do lar delas. E que a gente faz uma viagem pela parte emocional, por uma cura de um passado, pelo tratar de como eu lido com as minhas emoções agora, como eu me relaciono com o outro, para que justamente não chegue, não precise da necessidade de ir para um psicotrópico, de ficar dependente de medicamento, para que não vá para esse outro nível, né? Que é muito do que você falou da palestra, sobre se amar, sonhar, fazer exercício físico, se cuidar. Porque nunca vai faltar paciente para a doutora Laís, gente, entendeu? Se todo mundo começar a se cuidar do seu emocional, não vai faltar paciente para ela sabe disso, né? Mas a intenção é que as pessoas entendam a necessidade disso. Então, o canal vem muito com esse objetivo. Agora, eu quero fazer uma afirmação, eu quero saber se você concorda comigo, eu quero que você discorra sobre o tema, saindo um pouquinho necessariamente de ansiedade e depressão. Eu estava conversando com a minha mãe um dia desses, e aí ela me fez uma pergunta que eu fiquei reflexiva, e poucos instantes depois eu trouxe uma resposta para ela. A gente estava se falando no telefone, e ela virou e ela estava compartilhando, ela tá com um problema no tendão, que diz que é inflamação do tenista, parece, que é geralmente quem faz tênis tem assim, cotovelo tenista, e geralmente quem faz tênis tem isso. Só que minha mãe nunca levantou uma raquete na vida, né? E é com esse braço, nem com esse, que é o que ela escreve, né? E tá dando um trabalhão pra ela. Eu já falei pra ela, mãe, libera perdão pra pai e mãe, diz mãe, te aceita, né? Várias coisas de constelação familiar e tudo mais, né? Pra ajudá-la. Tá fazendo fisioterapia, acupuntura, o que tu puder imaginar com este braço. Repouso. Isso aí eu acho que não sei se ela tá fazendo muito, não. Tá. Então já fica aí, ó, adicionando uma linha já ali. E aí ela virou pra mim, ela disse assim, não sei o quê. E aí eu falei que eu também tava com alguma dor nesses dias. E aí não sei quem também tava passando por alguma coisa, ela virou pra mim, um segundo de silêncio assim no telefone, ela disse, meu Deus, filha, tem tanta gente adoecendo, parece que tá todo mundo doente. Eu não conheço uma pessoa que não esteja passando por uma gastrite, por algum problema no intestino, por não sei o quê, ou uma dor em algum lugar, nananana. O que está acontecendo? Eu não lembro disso quando eu era criança, quando eu era adolescente, as coisas serem assim. Aí eu parei para ele e falei assim, mãe, verdade. Eu disse, o que está acontecendo com todo mundo? Tá fazendo as pessoas ficarem doentes e que a gente
tem que ter alguma coisa que todo mundo tá fazendo. É a água, é o ar. Qual a explicação para isso? E aí eu parei pra refletir. Cara, é o estresse. Acredito que ele tem relação com isso. Agora penetra aí nessa minha afirmação, fala tudo que tem pra falar. Dá para pensar bastante coisa. Indo para a linha mais científica dessa reflexão, a gente está ganhando longevidade. Certo. Então, a gente está conhecendo mais falhas da máquina que antes simplesmente parava de funcionar mais cedo. Então, a primeira reflexão ali, a gente está ganhando tempo de vida. E esse tempo é a oportunidade de aparecerem mais falhas, ao mesmo tempo que a gente evolui as formas de consertar a falha. Vamos imaginar realmente o nosso corpo como uma máquina que é. Beleza, primeira questão, longevidade. Segundo, nosso ambiente. O ambiente, estou falando todo, as formas que a gente troca com outros humanos, a comida, os hábitos, os estímulos, os não estímulos. Está evoluindo, lindo. Imagina o que seria a gente sem a internet, a gente nunca teria se encontrado, o que seria a gente sem uma tecnologia de telas, a gente não estaria aqui trocando com outras pessoas. Eu não tenho nenhuma crítica quanto às nossas evoluções. O problema é que o humano ele leva um bom tempo para se adaptar e usar de forma inteligente os recursos que ele tem. Então, se a gente tem recursos de alimentos que duram mais, porque, enfim, tem um XYZ, se a gente tem recursos relacionados à prática de atividade, recursos relacionados ao nosso corpo físico, e a gente deixa a parte da atividade física de canto, a gente precisa de umas boas décadas ou mais para ponderar e refletir esses usos. A gente vai para extremos. Sim. A gente, hoje em dia, é super estimulado, então cada vez a gente está buscando maiores recompensas e estímulos maiores ainda e começa a desvalorizar os pequenos estímulos do tipo, vamos pensar no que era tomar banho. Vamos colocar 20 anos, assim, há 20 anos atrás, o que era tomar banho, há 20 anos atrás. Se a casa estava rolando, sei lá, talvez uma TV, né? A gente já estava menos estimulado, não tinha celular, a gente não tinha o celular o tempo todo. E aí, depois que a gente entrava no banheiro, a gente não tinha celular, então a gente estava ali para tomar o banho, a gente ligava o chuveiro, esquentava, a gente tirava a roupa, separava o que ia usar, tomava o banho. Só um pause, tu tá falando, eu tô lembrando de mim, criança, lá na casa da minha mãe, vai. Sim, era isso. Criança, então, melhor ainda, né? Não tinha, né? Eu consigo viajar aqui. Aí já saiu relaxado, às vezes já tava passando um negócio ruinzinho na TV, ou então já nem tinha a TV ligada. E a gente dormia. Cara, o que é o banho hoje em dia? É algo, olha... Coitado, o meu marido, ele é alvo toda vez, mas não tem jeito. Eu transformei ele em alvo na palestra, vocês ouviram, eu vou transformar. Esses dias a gente tem o celular à prova d'água, não é? Sim. E esses dias ele estava tomando banho, eu entrei no banheiro para buscar um brinco que eu tinha deixado na pia e ele estava respondendo uma mensagem que ele precisava, não sei o quê. Eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, que isso, sabe? Não é uma crítica pontual, meu marido, é um exemplo, mas assim, eu tenho alguns combinados comigo mesma, do tipo, pra mesa de refeição não vai meu telefone, e depois dessa cena do banho, também, assim, raramente entra no banheiro o meu celular. Às vezes entra porque eu quero ouvir um áudio ali enquanto eu tô fazendo maquiagem, ou eu tô ouvindo um podcast enquanto eu tô me arrumando, fazendo um skincare, beleza. Mas, assim, momentos de desligamento. Porque quase não existe hoje em dia. Eu dei o exemplo do banho, pedi para vocês viajarem no túnel do tempo aí, lembrarem o que era um banho há 20 anos atrás. E hoje não existe. E aí vira uma coisa muito curiosa, mas que ao passar dos anos eu deixei de ter medo, que dentro das minhas orientações para os meus pacientes está lá, banho morno, com poucas luzes ligadas, sem o telefone dentro do banheiro, após o banho deitar. Gente, precisa de médico para falar isso? Putz, hoje em dia precisa. A gente esqueceu. Se deixar daqui a pouco, sei lá, a gente tá fazendo ligação. Só faltou meu marido pegar o telefone e ligar, mas ele tava ouvindo o áudio e respondendo. Tudo bem, era um negócio bem urgente, mas assim, não existia nem a possibilidade de fazer isso, porque não existia celular à prova d'água. Então, a gente tem uma vida totalmente diferente.
E a nossa vida vai ficando diferente agora em curtos períodos. Se a gente tira o recorte de 20 anos e traz para 5, as coisas eram muito diferentes. E como a gente está lidando com isso, ainda está um pouco bagunçado. Um caos, né? Está um caos, Então, pronto, vamos falar a verdade, está um caos. E aí a gente está sofrendo. Então, as pessoas parece mesmo que estão mais doentes. E a gente vai pegar ali doença, se aproveita do quê? Quedas de imunidade, alimentação inadequada, mente não bem cuidada. Então, sim, não fica difícil das pessoas ficarem mais doentes mesmo, porque o ambiente está todo modificado, a gente está perdido no que a gente tem de novo e a gente está vivendo mais. E aí entra uma grande reflexão minha como médica. Adianta viver por tanto mais tempo da forma que a gente está vivendo? Será? Será? Porque tem muitas pessoas que falam, eu era mais feliz quando, na minha juventude, eu era mais feliz que essas crianças aí que ficam com essa tela na cara o dia inteiro. Quantas vezes a gente já não ouviu isso de um vô? Não é? Tem uma reflexão que eu fiz alguns dias atrás, que eu estava conversando com meu marido. Que ele também é sempre alvo, né? Logicamente. Mas eu estava conversando com ele, eu dizendo assim para ele... uns dias antes, até viralizou um vídeo de um outro podcast que uma mulher conhecida, acho que ela é cigana, se eu não me engano, enfim, que falou algo parecido, mas não foi desse jeito. Cara, se te dessem 100 milhões, ia fazer diferença na tua vida? Eu acho que eu vi esse vídeo. Ia. Mas e se o preço a minha reflexão é um pouco diferente da dela, mas e se para pagar esse preço eu tivesse que tirar todas as pessoas que você ama da sua vida? Valeria a pena? Com o que você ia festejar isso? Essa independência, esse livre-arbítrio, digamos assim, né? Essa liberdade financeira. Porque, no fim das contas, o que importa são as pessoas. São os relacionamentos. Sim. Não adianta eu querer conquistar o mundo inteiro e, no fim do dia, não ter com quem compartilhar. Não ter alguém para contar a história, alguém para deixar o meu legado. Um propósito que fale mais do que eu. Faz sentido? Será que faz sentido? E o que eu vejo é que esses discursos como esse que eu estou falando é batido. É dito o tempo inteiro, mas parece que ainda assim as pessoas esquecem. No momento da prática, foge da mente, né? A busca por autoconhecimento dentro do meu trabalho, que eu faço esse convite para essas mulheres, é sempre no intuito delas se libertarem dessa esse pseudo livre-arbítrio que não existe. A gente não consegue ter a liberdade de ser quem realmente somos enquanto a gente não tem consciência das nossas crenças. Sim. Porque enquanto eu não me conheço e entendo como eu fui formado, o que me faz manter esses padrões, eu não consigo ser livre para ser verdadeiramente quem eu sou. Sim. E logo, quando eu não consigo ser livre para ser verdadeiramente quem eu sou, eu vivo a vida inteira presa em amarras e muitas vezes fazendo coisas que não combinam comigo. E eu acho que é sempre a gente se perguntar, será que eu quero isso? Onde é que eu quero estar daqui a tanto tempo? E eu acho assim, Laís, é engraçado porque isso é tão básico, isso é filosofar. E a gente esqueceu dessa habilidade, a gente não faz isso. A gente, quando senta, eu não sei tu, mas às vezes quando a gente senta em grupo de amigos, para falar de trabalho, vamos falar da vida. Vamos refletir sobre o que a gente quer, vamos falar sobre o que a gente está fazendo de errado. Vamos compartilhar aqui experiências. Como é que você está educando tua filha? Sei lá, tua filha menstruou. Como é que você está lidando com isso? Teu filho teve problemas. Como é que você lidou com isso? Compartilha bem? Comigo. Tá dormindo bem? O que você está fazendo? Me ajuda. Bem? Como é que ela come tão bem assim, tão pequena? Não rola. Não, é um aceleramento, é uma busca por produtividade, por crescer, e por dinheiro, e por não sei... E aí chega aqui, aí tem esse resultado, esse tanto de gente doente. E o que você falou de, tipo, tem que um médico falar pra pessoa dormir, deixar o celular? Tem, e eu vou te dizer, eu tenho as minhas alunas que eu mentoro, e tem uma em especial que tá comigo, que eu vou atender ela essa semana ainda novamente, e a minha recomendação para ela foi justamente essa. Foi pedir para ela que ela não levasse o celular para a cama. Ela estava reclamando de falta de sono. Sim. De não dormir bem à noite. Eu disse,
Você já ouviu falar em higiene do sono? Uhum. A gente precisa fazer uma higiene do seu sono. Sim, sabe o que eu brinco? Eu falo assim, finge que é um telefone antigo. E que ele precisa dormir na tomada ficar bem longe, exatamente. Não ficava na sala, Sim. voltando de novo. Eu não ficava na sala, na cozinha, em lugares muito distantes. Vamos fingir que o telefone é isso, pelo menos depois das 6 horas, se você puder. Eu compreendo que tem alguns trabalhos que precisam de disponibilidade, precisam de... Tá, mas tudo tem ferramenta. Por quê? Por exemplo, eu médica, eu poderia ter uma desculpa para mim mesma de que o meu celular precisa ficar do meu lado toda hora. Vai que um paciente meu precisa de mim. Tá, mas e, por exemplo... O doutor Tadeu, o psiquiatra do meu pai, que é psiquiatra, sei lá, o dobro de tempo que eu tenho de vida. Como é que ele fazia? Ué, ele fazia. E não acontecia nada catastrófico. Tudo bem, a gente tem recurso, a gente não vai ignorar o recurso hoje, mas o quê? Você tem uma equipe de prontidão, você tem o seu paciente orientado, o número do CVV e o número do SAMU, você tem... Cara, você tem, tá organizado. Os seus pacientes, você sabe quais são os seus pacientes que não estão bem? Tudo bem, monta um esquema, mas... Eu posso deixar, por exemplo, não tem como, eu posso deixar, eu estou disponível, eles sabem que eu estou disponível, mas todas as possibilidades estão organizadas e o meu telefone realmente não vai ficar ali do meu lado. Uma historinha que a pessoa conta para si mesma. É, exatamente. Porque corrija-me se estiver errada, mudar dói. Zona de conforto, apesar de não ter nada de conforto, é sempre melhor ficar ali. Sim. Então, a escolha é qual dor você quer ter. Qual dor que você quer ter. Porque, vou dar um exemplo, eu nunca falo de paciente, mas dá para falar de mim e da minha família até amanhã. Então, assim, um exemplo agora meu no período de puerpério. Bebê mal dorme, você mal dorme também. Então, como o celular virou um companheiro por alguns dias. Só que aí, o que acontece? Você tá com o bebê aqui, ele tá meio soninho, mas tirar do colo ele vai acordar, ao mesmo tempo tá escurinho, não adianta você sacar um livro, porque não vai acontecer. Aí, o celularzinho aqui no cantinho, né? Você pega e, de repente, você já se sente culpa. Não vou ficar no Instagram, porque, pelo amor de Deus, né? No Instagram de madrugada, eu já me libertei disso. Beleza. Então, eu vou começar a olhar os meus e-mails. 3 horas da manhã. Aí, de repente, eu olho, e eu já tô olhando, eu vou começar a responder e-mail 3 horas da manhã. Foram, assim, uns 5 dias que eu fiz isso, meio que no automático, parecia que eu estava resolvendo um problema que eu teria que resolver. Eu parei e pensei, gente, uma paciente respondeu, doutora, que horário é esse de responder e-mail? Fica tranquila. Eu falei, opa! Tava muito doida eu mesma fazendo isso. E aí, qual foi o exercício? Telefone distante. Então... Conto histórias próprias, inclusive, para as pessoas entenderem que às vezes a gente tá legal, às vezes a gente dá uma derrapada. Eu dei o exemplo do banho e do telefone e a gente poderia seguir aqui em N exemplos triviais que já fazem muita diferença. Porque daí, né, o que eu fiz então? Primeiro distanciei o telefone e aí ficava lá com o olhão aberto, né, olhando para o bebê, não. Deixo mini livrinhos que tem letras grandes, tem uma luzinha ali, então livros de mensagem. Eu sou uma prateleira de autoajuda ambulante. Então, esses mini livros de autoajuda, todos você possa imaginar, eu tenho. E aí, eu deixava ali. Então, eu não quero dormir. Pronto, exatamente, verdade. É que eu sempre me estresso com o Kindle. Fica lá do lado do meu marido mesmo. Eu acho que ele não foi ligado há um bom tempo já. E assim, o pegar muda, sabe? E vira folhinha, pequenininho. Eu sempre gostei, desde nova, desses pequenos livros com mensagens que põem você para pensar. Putz, acabou, sabe? Agora o bebê já tá dormindo um pouquinho melhor. Então, assim, existe alguma forma de resolver esses problemas triviais. A primeira questão é aceitar e identificar que isso é um problema. Escolher a dor. A dor é o quê? Eu ficar reclamando que eu tô super sem dormir, ou então eu dar um jeito, passar pelo desmame do telefone até o bebê melhorar o sono. Então, assim, é uma escolha de dor, sabendo que certas dores escolhidas vão mandar conta uma hora ou outra. Eu acho que, na verdade, como tu falaste, é escolher a dor, né? Mas eu acho que talvez tenha que ser, na verdade, escolher a consequência.
Tipo, qual é a consequência que eu quero? Qual é o resultado que eu desejo? Ah, o resultado que eu desejo é viver bem, viver feliz e me sentir bem emocionalmente, mentalmente, disposta, tal. Então, você tem que escolher a dor que você vai ter. A dor é o quê? De abdicar do celular? A dor é de otimizar a rotina, de fazer higiene do sono? Então, que seja essa dor. Né? A vida é cheia de dores. Hoje eu tava falando isso nos meus stories. Que eu dizendo assim, gente, eu tô aqui. Ontem foi engraçado a minha filha mais nova. Meu coração tá pequenininho, bem amassadinho, assim, sabe? E eu tô sentindo dor, tô com saudade. Mas se eu talvez tivesse dito não pro evento, pra palestra aqui, pra esse dia de hoje, eu também sentiria dor. Sim. Então, assim, o que eu busquei? Cara, eu, na medida do possível, eu sou a melhor mãe que eu posso ser, eu sou presente, eu sou amiga, eu brinco, eu sorrio, eu sou intensa, minhas filhas me amam, eu me faço presente, inclusive ausente. E é um momento, não vai ser para sempre assim, é uma construção, né? Eu não sei, acho que você não teve ainda a oportunidade de saber, mas, por exemplo, eu tenho 27 anos e eu tive minha primeira filha com 18. Então, imagina. E aí vem uma coisa da autoanálise. Você olhar para sua história, né? Sim. E eu tô olhando para essa fase minha de viajar, de cuidar de mim, cuidar da minha carreira. E dizer, cara, eu não tive isso. Eu não tive essa oportunidade. Sim. Eu não tive essa oportunidade de ter um momento comigo mesma, de solitude. Eu nunca fui só. Sim. Porque quando eu saí do ensino médio, eu conheci meu marido, engravidei, entrei no casamento... Então, olha... E a vida voou, né? Eu fui mãe jovem também, a Valentina, minha filha mais velha, vai fazer 10 anos agora esse mês. E assim, essas dinâmicas de quem é mãe jovem, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai amadurecendo, né? E vai entendendo que cada momento valeu sim a pena... Sim. E também planejando os próximos passos, porque eu tenho uma enteada de 5, a Valente de 10, uma escadinha. E o Otto agora de 2 meses. E, enfim, o primeiro ano de vida da Valentina foi de um jeito, com uma dinâmica que eu era estudante de medicina e a minha faculdade entrou em greve. Então, eu não tinha N questões, enfim, eu era dependente dos meus pais, eu tinha um relacionamento muito insalubre, um monte de coisa acontecia. Mas eu tinha tempo, eu tinha muito tempo, porque a minha faculdade tinha entrado em greve. Então, eu vivi com a Valentina, parece que Deus equilibra as coisas, né? É impressionante. Uma proximidade e uma integralidade ali nos primeiros meses, os primeiros 10 meses de vida dela, era eu e ela e eu, o tempo todo. Porque não tinha o que eu estudar, simplesmente a faculdade estava em greve, não existiam outras dinâmicas que eu tinha grandes preocupações, eu tive uma rede de apoio maravilhosa dentro da minha família e eu precisava cuidar dela. Hoje, eu tive o Otto, gente, é outro mundo. Eu tenho que fazer uma gestão de tempo bem desafiadora, porque tem a Valente, tem a Liv, minha enteada... Tem uma dinâmica de trabalho muito complexa. Eu atendi até 3 dias antes do Otto nascer. Então, assim, um monte de coisa. Ele teve internado recentemente. Eu já tinha voltado a algumas atividades, muda a agenda. Então, assim, são outros tempos. E não existe fórmula também, e não adianta eu ficar nessa viagem de, o que eu fiz pela Valentina, a vida era tão mais difícil, mas eu consegui ficar muito com ela. Agora que, né, eu tenho um relacionamento maravilhoso, eu tenho um baita de um parceiro, eu tenho minha profissão, minha carreira consolidada. Parece que eu não estou vivendo tão plena maternidade como lá atrás, quando eu não tinha recurso. Sabe essas viagens que a gente entra? E agora, né, que o Otinho já tem 70 e poucos dias, eu estou colocando a minha cabeça no lugar. A minha própria cabeça se bagunça de que foram outros tempos, tem uma década. E eu fico muito feliz também, porque no final das contas, se eu estou vivendo essas tramas, até de, né, probleminhas que a gente se questiona, foi porque... eu tive esse bebê, que eu também quis muito ter. Eu acho que essa parte você não sabe. Fevereiro do ano passado, eu acabei fazendo um exame de rotina pós-Covid. E, sei lá, acho que 4 dias antes da gente viajar para fazer uma comemoração do nosso casamento, que foi lá em Paris, belezinha, eu descobri que eu tinha um tumor de hipófise, uma glândula que fica no meio do cérebro.
E um dos problemas... Acho que alguém comentou. Uma seguidora. Seguidora. Sim, Olha falou. só, aí ó, baguncinha. E um dos problemas que o tumor de hipófise pode dar é o aumento da prolactina, um hormônio que acaba aumentado, traz infertilidade. Sim. E já era o nosso sonho ter um bebê. E aí, que beleza, né? A minha médica, rapidamente, eu achei uma médica especializada. Ela falou, não, vai viajar, a gente segue aqui. Porque a hora que veio a alteração no exame de sangue, eu já fiz meu próprio pedido da ressonância magnética de crânio com contraste. Eu já olhei a imagem, eu já sabia o que era, eu já achei alguém. É por isso que ela não quer operado da miopia, os dois olhos ao mesmo tempo, gente, entendeu? Cansada de problemas de saúde. Tudo Bate bem, aqui, amiga, se eu te contar a minha... Foi assim, ó, o pessoal fala que quando fica velho, né, que agora é mentira, gente, a máquina, ela tá aí, ela é maravilhosa, mas ela falha mesmo. E aí, o que eu falei? Beleza, eu fui, a gente fez lá a nossa comemoração, beleza, eu voltei, e aí, tava me doendo muito essas questões da fertilidade. E aí, eu tenho uma questãozinha cardíaca. Mas esse tumor, ele não te trouxe problemas, não teve que tirar, ou não teve que... Então, tinha que começar Ele o ainda tratamento. Ele ainda tá aí. Calma, vai melhorar essa história. Tá, obrigada. Tem uma questãozinha cardíaca, então eu precisava rodar alguns exames antes de começar o tratamento, que primeiro é medicamentoso. E esse tratamento medicamentoso é um antagonista dopaminérgico. Quando eu falo de dopamina, minha cabeça já fica assim, ó, tuf. Por quê? Porque o meu pai tem um transtorno mental, a bipolaridade, tipo 1, gravíssimo, que é uma desordem dopaminérgica. E eu tenho essa genética, eu nunca abri quadro, mas aí eu já começo. Nossa, mas eu vou tomar um dos efeitos colaterais desse tratamento, a irritabilidade. Aí já começou. Beleza. Nesse meio tempo de decidir o tratamento, iniciar e etc., eu fiquei grávida. O que eu fiz nesse intervalo, sendo que o que eu tinha recebido era uma notícia da possível infertilidade, foi reforçar mais ainda tudo que eu já prego e já fazia. Beber água, comer limpo, dormir, me movimentar, tomar cuidado com as pessoas que eu troco, com os ambientes que eu frequento e amar as pessoas, apesar de algumas não merecerem. Então, assim, eu só reforcei alguns cuidados de saúde geral, mais algumas pitadas sobrenaturais, mágicas, divinas, e eu consegui ultrapassar a primeira barreira sintomática do adenoma, né, do tumor de hipófise, excretor de prolactina, que foi a infertilidade. Então, qual foi a orientação? Vamos acompanhar depois que o bebê nascer, se aumentou, se diminuiu, se vai continuar secretando prolactina, o que a gente vai fazer. E eu estou nessa fase agora. Então, os próximos passos, voltar ao acompanhamento. Então, assim, tudo aconteceu esse último ano, parece que, assim, os 10 anos que se passaram da minha vida, que exigiram muitas habilidades ali, enfim, de resiliência, etc., me prepararam um pouco também para eu passar por esse último ano, porque ao mesmo tempo que vieram alegrias gigantescas, vieram umas porradas, assim, surreais, sabe? Eu tive Covid, o Covid complicou, fico internada, anticoagulante. Ai, olha, uma coisa assim. Oh, meu Deus! É, gente, então assim, só para situar que a máquina falha, ele falha pra todo mundo. E às vezes falha de uma vez um monte de coisa, E né, tá gente? todo mundo doente, sua mãe não falou isso? Fala. Tá vendo? Pois é, e aí por quê? Ponho culpa um pouco em estresse, sim, ponho. Porque a gente que trabalha, né, autônomo, a gente quando se forma, a gente sonha em ter uma agenda cheia. E quando isso acontece, a gente começa a sonhar a ter tempo. E aí a gente tem uma dificuldade de diluir o que é trabalho, o que é vida, como organizar a agenda, sem sentir que está desperdiçando oportunidade. Eu vivia isso ali. Sim. Quando eu descobri o adenoma. Eu estava num nível de estresse alto. Eu estava fazendo o básico, mas estava sendo pouco para o tanto que eu me estressava todo dia, porque eu estava querendo fazer coisas que não dava, tipo, se o paciente mora fora do país e o fuso horário dele é tal e eu vou atender às 10, eu atendo, né? Então, assim, a telemedicina estava começando a se consolidar e eu estava aprendendo como resolver os problemas de uma nova forma de atuar como médica e eu estava numa baguncinha estressora ali, sim. Então, eu acredito que as coisas, no final das contas, apareceram,
foram se resolvendo. Agora tem esses próximos passos. E eu estava falando, né, de por que no final das contas, tudo bem, eu dei umas piradinhas com essas questões maternas, mas, nossa, eu fui mãe de novo, né? É algo que, sei lá, 15 meses atrás eu estava chorando, porque parecia que... Não, ninguém me prometeu nem que eu teria minha fertilidade de volta. Eu tava, tipo, chorando porque tava achando que era um sonho que eu não ia realizar. Então, assim, sabe? Escolhi as dores, sim, né? E escolhi as consequências. E também a forma como a gente lida com tudo isso é muito importante, né? Sim. Eu falo que eu tenho uma melhor amiga, que se chama Madá. Que é o meu mandala afetivo diário do amadurecimento, que é uma roda onde eu coloco lá como eu me sinto, como eu tô, quais são os meus sintomas físicos, que é uma forma que eu tenho de diariamente me visitar e refletir sobre mim, sobre o meu corpo, sobre como é que eu agi nos últimos dias, como é que o meu ciclo menstrual está interferindo na minha vida. Eu agora, eu já quero saber essa tua formação natureba aí, de plantas naturais. Eu dizia que é natural, plantas naturais, já quero saber. Te conto. Já quero saber, porque eu comecei há mais ou menos uns 7 anos atrás a buscar cuidar da minha saúde, mas por quesito estético. Exclusivamente querendo ficar gostosa. Sim. Né? Bubuzão, E aí comecei e eu tinha um paladar muito infantil. Então, hoje, o meu maior desafio com a alimentação saudável, né, alimentação de verdade, é esse paladar. Né? Que se eu posso recorrer por um hambúrguer do que por um prato de salada, eu vou preferir um hambúrguer. Sabe? E aí eu brigar com o meu sistema aqui dopaminérgico, já está acostumado com a recompensa do hambúrguer, não com a da salada, que dá menos prazer, logicamente. Sim. E uma briga interna e também com a maturidade, querendo ou não, né? De tipo assim, eu falo, adulto não faz o que quer, adulto faz o que é preciso ser feito. E acabou. Sim. Né? Então, é uma construção diária dessa nova pessoa. E por que eu quero entrar nesse setor plantas e esse universo? Porque aquilo que começou por exclusivamente estético veio com uma porção de problemas de saúde também. Eu tive foi assim, vou só te contar a sequência. Infecção urinária de repetição. Aí que por conta de tratamento de 45 dias de antibiótico, uma gastrite que descobriu a H. pylori, vai lá, H. pylori, da H. pylori, do gastrite. Contando. Já foi com aneurisma? Não, aí já teve... Já foi. Aí teve algumas coisas. Não, aí teve várias coisinhas assim. Aí eu fiz uma mastopexia, que tive um problema no nervo plexo braquial, que eu fiquei sem o movimento do braço, daqui para baixo não mexia, só fazia isso aqui. Aí depois teve uns problemas emocionais por conta disso tudo, sim, né? Uma fase difícil para mim. E aí teve aneurisma, recentemente endometriose. E assim... esse vulculhão de coisa, e aí eu defini que esse ano de 2023 era o meu ano da cura. Eu disse, acabou. Eu defini pra mim, eu disse, acabou. Sim. Acabou. Eu acabei de definir isso agora também. Cansei. Chega. Cansei, já chega. Sim. Não admito mais. Eu comungo com o meu corpo direto. Eu não aceito mais você ficar doente. Você já ficou doente o tanto que você tinha pra ficar. Se é coisa emocional, se é coisa de passado, se é coisa de mãe, de pai, a gente resolve aqui. Mas não fica mais jogando pra mim, não. Pode mandar aqui pra cabeça mesmo. Esse ciclo precisa acabar, precisa. Né? E aí por que eu queria falar das plantinhas, né? Porque pra mim foi um susto a endometriose, né? Que, tipo, eu fico até incomodada de chamar de doença. Porque, assim, não se consegue dizer direito nem a causa, né? Alguns alguns médicos, né, eles falam que a endometriose é porque a mulher menstrua e é aquela célula do endométrio que passa para o restante do corpo. Tá, e o homem não menstrua. Então, por que já tem casos com homem com endometriose? No dedo da mão. Então, não é porque a mulher menstrua. Então, não bota a culpa na menstruação. E aí, vamos parar de fazer essa mulher menstruar para ela poder melhorar a endometriose. Não melhora, só posterga. A cirurgia é inevitável. A retirada do útero, a retirada de... E quando eu já descobri com 2 lesões e com o meu ovário atrofiado. Que aí eu perguntei, eu disse, cara, e se eu não tivesse tido filho novo?
será que se eu fosse deixar para ter filho? Porque eu não sabia que eu tinha endometriose. Sim. Então, eu sempre tive muito sangramento, sempre tive dores em algum momento ali da relação sexual ou outro, mas achava que era normal. Sim. Porque uma mulher não gosta de uma determinada posição, outra não gosta, e sei lá, uma hora a menstruação regula. E aí, Foi uma vida. Foi uma vida, e tomando anticoncepcional um bom tempo. E aí, recentemente, o meu nutrólogo, que é o médico da família, digamos assim, o meu médico que cuida de mim, ele me sugeriu medicamentos naturais. Ele me sugeriu óleo de prímulo e óleo de borracha. Eu comecei a tomar. E a dor diminuiu. E quando a dor diminuiu, o remédio acabou, eu não continuei tomando. E a dor voltou. E a menstruação desregulou. E a cor do sangue mudou de novo. E aí eu voltei a tomar. E tudo resolveu, tipo... Gente! Por que ninguém tá... Não se fala mais sobre... Tipo, sabe? Funciona mesmo. São reflexões, assim, quando eu terminei a minha pós-graduação da psiquiatria, eu pensei em fazer psiquiatria forense. E a minha mãe trouxe umas colocações que ela foi sábia na época, porque o meu amigo que ia prestar lá a prova na USP comigo, ia fazer medicina, a psiquiatria forense também, ele falou, mas amiga, abriu uma turma, parece que é a sua cara. Porque ele já me conhecia desde a faculdade. Esse colega eu reencontrei na psiquiatria, o Fê, e me mandou lá o link da inscrição do processo seletivo do Plantas Medicinais, era a primeira turma lá da USP. Eu sempre, em contexto familiar, sabia da existência. Não foi a faculdade de medicina que me ensinou, não. Sim. De plantas medicinais, de recursos suplementares. Então, já tinha, né, acontecendo na minha casa, desde, enfim, eu mais jovem, questões de ômega 3, vitaminas e etc. Então, não era algo desconhecido, mas eu não tinha uma bagagem técnica. E existem muitas formações informais sobre esse tema. Eu compreendo quem tenha preconceito com esse tipo de abordagem. Eu compreendo, porque às vezes eu sinto falta realmente de uma organização. Não é assim, toma a planta que quer, a hora que quer. Não é Sim. porque é natural, que não faz mal. Sim. E a hora que abriu essa primeira turma na USP, eu pensei, poxa, isso tem um lugar que eu posso aprender de forma segura sobre esses temas, que já fazem parte da minha vida, mas eu não sou uma grande prescritora, nesse lugar. E se tem um nome que eu acredito que as pessoas possam respeitar quanto a essa formação, é a USP, né? Pelo Sim. amor. Não tem como estudar em um lugar melhor que esse Sim. aqui no país. E aí eu fui. E aí, quando eu conversei com a minha mãe, eu falei, olha, tava contando, né? Eu não sei se eu vou fazer psiquiatria forense ou se eu vou fazer plantas medicinais. Ela falou, bom, se você quiser ser uma médica do futuro, você vai fazer plantas medicinais, né? Aí, pá. Mas sim, é isso, então, né? Eu, enfim, ali já resolvi. Sua o meu coraçãozinho tava, mas eu tinha algumas preocupações quanto, enfim, a não seguir uma linha tão clássica, né? Que seria ali algo mais conhecido e para uma outra abordagem. Obviamente, não me arrependo de jeito nenhum. A gente teve um período ali difícil de aulas durante o Covid, mas rolou a formatura o ano passado, foi super legal, defendi meu TCC, a gente vai publicar, a gente fez um estudo, inclusive cruza, a minha dupla de TCC, nossa, gente, a gente não sabia que ia chegar nesse lugar, né? Sim, não. Minha dupla de TCC é uma médica maravilhosa, ginecologista e obstetra, doutora Fabiane Botelho, e o nosso TCC foi sobre o uso de valeriana em transtornos do sono em mulheres menopausadas. A gente fez uma revisão de literatura, por quê? Valeriana é uma planta medicinal. Sim. Uma das plantas medicinais que tem mais evidência para uso em transtornos de sono. E existe um grande limbo que se cruza ginecologia e psiquiatria, né? Questões de saúde mental, que é o período da menopausa. A mulher Sim. tem desregulações hormonais, ela já tem uma história de vida, às vezes já faz alguns tratamentos. E dentro das desregulações hormonais, o sono acaba sendo um alvo ali, ou por instabilidade de humor, ou pelos próprios calores, enfim. E aí ela cai na cilada do uso, né, não adequado de tarjas pretas. Então, a gente sentia aquela dor ali na nossa prática clínica, era algo que a gente refletia e trocava junto.
e que a gente sabia que tinha uma abordagem com embasamento científico, natural, vinda de uma planta medicinal que poderia ajudar essas mulheres a não caírem na armadilha do uso temporário que vira 12 anos de clonazepam na cabeça, sabe? E ali a gente fez uma revisão, então a gente reuniu artigos de tudo quanto é canto do mundo para trazer tanto os benefícios quanto algumas observações, trazer ali o nível que a gente tinha de evidência. Também conversamos na apresentação uma parte extra, como a gente utiliza no nosso dia a dia, nas prescrições. E foi maravilhoso, porque, assim, cara, eu me juntei com uma ginecologista e obstetra para falar de uma dor feminina em um momento muito difícil da vida da mulher, que é a menopausa. É uma coisa meio não falada, não né? Falada, as não mulheres falada. Sempre é um lance meio cultural de... Existe até um constrangimento do lance da menopausa, porque Sim. é muito atrelado, tipo, tô ficando velha, Sim, a já idade, né? Já acabou. É muito dolorido isso. E aí chega tanta coisa, chegam tantas outras queixas, queixas físicas também, que às vezes fica um negócio meio negligenciado, o sono, sendo que o sono é um dos cuidados básicos para toda a nossa vida, desde um bebezinho recém-nascido até ali uma pessoa de 90 e poucos anos. Então, assim, foi muito feliz essa escolha do nosso TCC. Massa. Eu finalizei essa formação muito surpreendida, porque eu cheguei sim com expectativas, mas assim, foi mágico o que aconteceu, porque daí você conhece outras pessoas que pensam como você. Tinha lá oftalmo, tinha pediatra, sabe? Tinha, assim, uma galera... E tem algo, assim, que você pode compartilhar com a gente para essa medicina do futuro, que é a medicina ancestral, né? Que são as plantas, elas sempre estiveram aí. Sim. Mas a gente parece que gosta de complicar para depois descomplicar. Sim, sim. Então, o que você diria para a galera de casa, para começar a inserir mais na sua rotina? Por exemplo, eu agora tô buscando beber mais chá. Antes de vir para o Cognitive Flow, eu já estava fazendo um detox de café. Sim. Né? E aí me percebi, tipo, já tinha anos, desde que minha filha nasceu, eu tomo café todos os dias, no mínimo 2 xícaras. Então, eu me percebo hoje calma, mais segura, inclusive, do meu humor, quando eu quero estar aqui, sabe? Que eu nem sabia que eu tinha perdido isso. Olha que loucura. Então, o que você orienta para quem está em casa, para que possa começar a inserir esse universo? De que forma inserir esse universo dessa medicina que não deveria ser a alternativa, deveria ser a tradicional, né? Sim. Da medicina natural para dentro de casa. Recursos naturais, o primeiro exercício que eu gosto de trazer é desencapsular os recursos naturais. Tirar eles de uma coisa assim, plantas medicinais vão ser só recursos que alguém vai me prescrever e eu vou mandar manipular e vou tomar dentro de uma cápsula. Sim, é importante ter um prescritor quando você tem demanda, mas vamos lembrar que, poxa, sei lá, vou dar um exemplo, a gente tem orégano, né, no nosso dia a dia. A gente tem chás, chá tem a casca da laranja. Dá para ficar aqui também passando receita até o final da noite de recursos naturais. Volta um pouquinho, desencapsula as coisas. Né? O primeiro grande remédio na minha proposta terapêutica é sempre muita orientação. Esquece cápsula. Vamos pensar o seu dia a dia, o que você faz todo dia, a forma como você se alimenta, o que você consegue trazer de itens ali, de plantas que têm evidência de algum efeito. Estou falando do orégano, vamos falar da camomila, hortelã. Não estou indo para nada de outro planeta que você vai ter que encomendar do outro lado da terra, não. Estou falando de recursos que a gente tem aqui. Financeiramente super acessível. Sim, o limão, sabe? Dá para viajar aqui. Dá para falar de superalimentos, dá para falar de um monte de coisa. Mas assim, trazendo, quando a gente fala de plantas medicinais, eu tomo muito cuidado também para não ficar só na conversa de cannabis terapêutica, CBD, THC, que é outro lugar que também vai o tempo todo. Não estou desconsiderando, sim, é um outro recurso que a gente tem hoje em dia. É um papo muito sério, inclusive, falar sobre isso. Mas vamos desencapsular primeiro. Eu acho que essa é a minha primeira proposta para as pessoas de casa. Vamos dar uma olhadinha ali
nos seus recursos ali da cozinha e fuçar. Vocês não fuçam tanta porcaria no Google, galera? Fuça aí o que o orégano faz por você, né? O que a hortelã faz por você, o que o alecrim tem, como que eu faço um chazinho para não perder tanta propriedade da casca da laranja. Faz o básico, que a gente está falando para todo mundo. Isso não tem problema você pesquisar. O problema são essas buscas, né, desreguladas hoje em dia. O médico realmente ele não é mais um prescritor, ele é um orientador. Por quê? Vamos falar a verdade? Se eu quiser puxar meu celular aqui, descobrir na internet alguém que venda, né, num mercado não legal, vamos falar, não estou incentivando ninguém a fazer isso, um medicamento de super controle médico, dá meia hora a pessoa entrega aqui. Não entrega? Então, sem dúvida nenhuma. Entrega, vem de Mercado Livre ainda por cima. Sem patrocínio, corta patrocínio. Mas assim, chega. Então, o médico ele não tem mais o controle, ele não é mais o dono da receita como ele era... há 15 anos atrás. Hoje em dia, porteira aberta. Não há o que se fazer quanto a isso. Se você não orienta riscos, não orienta cuidados, lascou. Então, a minha orientação aqui é desencapsule, reflita ali o que você tem de recurso na sua casa. Isso não tem problema, dá uma procuradinha no Google, mas hoje em dia, o que tem de microcursos sobre, né, orientações ali de recursos naturais. Gente, escolher, além de escolher a dor, é escolher o que a gente consome hoje em dia. O que a gente quer agregar na nossa vida, exatamente. Né? O pessoal que está consumindo esse podcast aqui, eu tenho certeza que vai usar com sabedoria essa reflexão minha. E sim, se a gente precisar de uma substância, de uma planta medicinal utilizada como um medicamento fitoterápico, também temos grandes, inclusive, indústrias farmacêuticas que fazem esse produto. Hoje em dia eu atendo por telemedicina, então fica aquela coisa, eu não conheço todas as farmácias de manipulação do Brasil inteiro. Então eu tenho alguns produtos fitoterápicos que vêm à tarjinha, você compra na farmácia, tá ali, medicamento tradicional fitoterápico, sabe? Então, até mesmo a própria indústria, ela já entendeu que este é um futuro. E já está produzindo, sabe? Tem bons anos que já surgiu, produzido por grande indústria, o primeiro medicamento fitoterápico aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente tem uma bela quantidade já. Então, se fala pouco. Essa que é a verdade. Mas essa é a medicina do futuro. Eu acredito E eu acho que é como tu falaste, adianta a gente só ter mais idade, se a gente tá vivendo com qualidade. Não tem qualidade. Então, essa busca de tudo isso que a gente tá falando é essa busca por qualidade. Sim. E aí, fazendo um gancho... a gente tem uma convidada que está mais do que na hora dela vir para cá, para ela compartilhar com a gente um depoimento de justamente quando ela vai compartilhar um pouquinho da história dela, o que aconteceu, mas de quando ela passou ela, na verdade, nem passou do ponto, né, amiga? Você chegou e percebeu que tinha algo que antes te fazia bem hoje e passou a não fazer mais tanto. E aí você que acordou sozinha, né? E, gente, peraí, qual câmera que nós estamos? Vamos olhar. Peraí, eu tô nessa aqui? Uhum. Tá, então, deixa eu apresentar primeiro ela, Denise Cavalcante. Não? Peraí, dá pra apresentar? Tá arrumando a câmera aqui, me olhando? Foi? Minha amiga, comadre, a gente é a parceira de profissão também. E tá aqui para compartilhar um depoimento muito bacana, então te apresenta brevemente. Gente, vocês já seguem Jamile, vocês já devem me conhecer, porque a gente está sempre juntas. E o primeiro, doutora, é um prazer estar aqui com a senhora. Nossa, fiquei muito feliz. Ah, não, amiga, tira senhora. Você, desculpa. Senhora, acabou Poxa, comigo. Gente, eu sei que eu sou mais velha que você. Não, eu sou mais velha. Não, você tem quantos anos? Eu não vou contar. Eu tenho 38, eu tenho certeza que sou mais velha. E aí, eu não tenho cara, mas eu sou mais velha. E eu assisti a palestra dela no Cogniflow e durante a palestra eu falei pra Jamile, eu quero fazer uma pergunta. Não, eu fiquei super... Foi. Nossa, eu não amei. Foi uma das melhores palestras, sério, pra mim, uma das melhores. Obrigada. Porque ela falou de uma forma tão leve, tão doce, sobre assuntos tão difíceis e que quem passa só sabe quem passa, que é a ansiedade, a depressão. E algo que eu já passei também. E eu queria ter falado lá meu testemunho, falado alguma coisa, mas era muita gente pra falar e não consegui. Mas eu passei, né, por problemas, né? Eu até acho que contei um pouquinho com ela lá sobre minha filha. Eu adquiri uma síndrome do pânico e ansiedade por conta de uma internação. Minha filha ficou muito grave, quase veio a óbito, enfim. E depois disso, minha vida mudou completamente, sabe? Eu
troquei de profissão, foi uma das pontapés para eu criar coragem para fazer a transição de carreira, porque não era algo que eu estava mais feliz, mas eu adquiri vários vícios nisso, que eu até falei para você lá. Eu fiquei viciada em Zolpidem, que é uma medicação para dormir, e eu comecei com uma banda. E aí foi subindo, resumindo, o máximo que eu usei foi 4 comprimidos. Mas eu compartilhei isso nas minhas redes sociais, né, com as minhas seguidoras. E, doutora, era incrível. A primeira vez que eu falei sobre isso, uma enxurrada de mensagens que eu recebi de pessoas que também faziam uso, que também utilizavam e tinham medo de falar, tinham vergonha de falar sobre o assunto. E quando eu falei assim, nossa, Dê, que legal que você abordou sobre isso. Porque aí eu falei, gente, eu fui bem sincera, assim, porque na verdade, eu sou bem sincera nas redes sociais, eu sempre mostro tudo, minha vida, como ela é. E eu tava passando por um problema, princípio de depressão, não sei se existe princípio, mas enfim, eu passei por um quadro depressivo que eu nunca imaginei que eu estaria, porque não teve um motivo. Um episódio deprimido. Tipo, um gatilho, né? Não existiu foi um gatilho. Episódio deprimido. Existiu, foi um episódio deprimido. Existiu um excesso de trabalho, que eu achava que era burnout, e aí eu fui na psiquiatra, passei já por alguns burnout ou burnout? Cada um fala de um jeito. Né? E eu, cada hora, falo de um jeito. Eu falo, às vezes, burnout, às vezes burnout. A gente sabe o que é. Entendeu? A mensagem foi. Entendeu. É chique. Eu passei por alguns psiquiatras também e não me identificava. E aí, acabei com uma indicação de uma seguidora. Eu fui na doutora Lana e super me identifiquei, falei toda a história, enfim, e ela falou assim, Deva, a gente vai desmamar esses opiniões. Então assim, vai ser difícil, mas eu falei, doutora, não importa, eu quero, eu preciso, eu consigo. E assim, e todo dia eu postava. Eu já acordava de manhã, gente, 2 Agora assim, dias rapidinho, estou amiga, limpa. só para as pessoas de casa entenderem, o Zolpidem é remédio de quê? O que ele faz? Explica, doutora. Ele é um indutor do sono. Ele é um medicamento que veio com uma promessa de não dar os problemas que os tarja pretas dão, que é vício, perda de eficácia e alguns outros problemas aí a longo prazo. Esses medicamentos indutores do sono, primeiro, eu acredito que o médico ele não tem que amar nem odiar nenhum remédio, ele tem que saber quando utilizar. Sim. Então, eu não amo nem odeio nenhum medicamento, mas eu tenho alguns alertas quanto a indutores. Eles são medicamentos de uso temporário, a gente está falando de dias. E a gente esbarra com pessoas usando décadas, sem eficácia. Isso que tá, e com aquela sensação de, sabe, ruim com ele, pior sem ele, sabe, assim? E é um grande problema, é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em questões de psicofármacos. E este medicamento em específico, a substância Z, ela surgiu no mercado com uma brecha de não vai fazer tão mal, não vai dar tanto problema quanto os outros tarja pretas conhecidos. Rivotril, Alprazolam e etc. Tá. Se passaram os anos. Nossa, e aí a gente foi entendendo que ele na prática, se bobear, até mais perigoso. Porque ele traz ali alguns comportamentos que a pessoa não consegue se lembrar. Então, assim, tem contas no Instagram, mas não tem memes do Zolpidem, umas coisas assim, comprei uma passagem para as Ilhas Maldivas. Eu já ouvi falar em mandei, eu falei tudo que eu pensava para o meu chefe no grupo. E não lembrar. Porque ele vem, né, de um derivado hipnótico. Então... Imagina, que não pode fazer nada a gente tá rindo, mas é triste, porque vamos pensar... Uma pessoa que toma, coloca a panela no fogo e esquece. Entendeu? Olha a tragédia. Tem gente que dirige e não lembra. Já pensou? O Fernando da dupla Fernando Sorocaba, ele chegou a tomar 16 comprimidos por dia. Ele tomava, quando ele queria relaxar, não fazia mais efeito sonífero, ele não dormia, era só quando ele queria relaxar. Nossa, eu já ficava super sonolenta. E sabe o que estava acontecendo comigo? Eu estava tendo relação com meu marido assim, e não lembrava. Várias vezes, amiga, várias vezes eu acordava, Jesus, será que aconteceu? Aí eu perguntava pra ele, amor, a gente transou? Ele, lógico, eu não lembrava. Sim. E outra coisa, lapso de memória, de não lembrar coisas durante o dia, você esquecer, sabe? Sim. Aquilo começou realmente me causar medo. Sim, você começa a não ter segurança com você mesma, só que daí chega a noite de novo. E aí, o que eu vou fazer pra dormir? De novo.
E detalhe, quando eu comecei a tomar o Zolpidem, até falei isso pra minha psiquiatra, eu comecei a tomar por indicação de uma amiga, não foi pro médico. Não foi o médico que me passou. Caso clássico seu, né? Nossa. Sim. É show do Mercado Livre, né? E eu sei, eu usei, você tá tudo errado, tá tudo errado. E a gente não tá aqui pra te julgar também. Eu já entendi como também. é importante você compartilhar essa história real e muito comum, infelizmente, para ligar alertas, né? Por quê? A pessoa, ela não é obrigada a saber todos esses riscos, sabe? Assim, existe risco em tomar um dipirona por conta própria. Existem riscos. E o leigo, ele não é obrigado a saber. E no desespero, dentro de estigmas, gente, é uma amiga, entendeu? E a amiga, ela também não sabia, né? Porque também a substância química, ela bate, age, funciona e traz problemas diferentes em cada pessoa também. Então, assim, é uma bola de neve complexa mesmo, que tem esse envolvimento social, inclusive, comportamental de manada mesmo. É um comportamento de manada quando a gente vai falar dessa substância, de algumas outras. Porque só vai, não é... E ele... tem algumas trucagens aí de venda, então ele não é tarja preta, então você tem a sensação que não é tão problemático assim, e assim, todo mundo toma, é incrível. Aí várias amigas eu também tô tomando. Aí, quando eu comecei a compartilhar que eu tava em desmame, as pessoas começaram a fazer junto comigo. E aí, a Amanda Couto foi ela até belo serviço que você fez. Vamos fazer um treinamento? Aí a Amandinha, tem uma amiga em comum, que também é jornalista e tal, ela pegou e postou, né, que ela tinha começado o desmame por minha influência. Quando ela viu eu falando sobre isso, ela, nossa, eu criei coragem quando você conseguiu. Aí eu falei, foram 4 noites sem dormir, acordei desesperada, assim, o você fez meio que um diário, assim. Foi, todos os dias. Aí hoje eu já tô há quase 5 meses limpa. Então eu falo sobre limpa. É tipo uma fala com os anônimos. A gente tá aqui sorrindo, mas assim, é porque é o que nos resta sorrir da situação, né? Sim, levar de uma forma leve. Mas é uma coisa muito séria. Sim. Né? Eu acredito o seguinte, você falou da medicina do futuro, eu acredito que a medicina do futuro, ela também vai ficar algo muito mais democrático. A gente, informação de qualidade ainda mais acessível. Então, por exemplo, o que eu busco fazer hoje, por exemplo, eu tenho alguns médicos, bons médicos, que me acompanham, que cuidam de mim, cada uma especialidade. Mas eu busco, como indivíduo, entender o meu corpo, me perceber e estudar também sobre aquilo que eu tô tomando, sabe? Então, por exemplo, hoje eu tomo que eu não sei, que é para ansiedade. Como é que chama o nome? Psicotrópico? É psicotrópico? Ou é ansiolítico? Psicotrópico. Então, eu tomo psicotrópico. Mas eu tive o trabalho de realmente ler a bula, de ver as possibilidades, de entender aquilo ali como algo, está fazendo parte da minha vida, então eu, no mínimo, preciso ter a base de conhecimento. E tirar as dúvidas com quem você confiou para te prescrever. Justamente. Né? Não aceitar um papel. Sim, apenas. Sim. E quando finalmente encontrei o psiquiatra que me acolheu, que me ouviu e que me explicou e que tal, sabe? Porque, por exemplo, como é que você vai passar um psicotrópico a alguém que é sexualmente ativo e que aquilo tira totalmente libido? Sim. Pô, tudo isso precisa ser sabe? conversado, né? Sim, isso precisa ser visto. Conversado, orientado, acordado. A gente sabe que cada paciente é um mundo e a gente tem que entender pelo menos um pouco desse mundo para conseguir escolher uma droga. Se a gente pega ali um transtorno ansioso, um transtorno de ansiedade generalizada, temos ali, vamos colocar 5 principais medicamentos que a gente pode utilizar para tratar. O que vai me fazer escolher o medicamento A ou o medicamento B ou o medicamento C? O contexto de vida do paciente, outras doenças que ele também possa ter, a história prévia que ele teve com algum outro medicamento que não funcionou, a história familiar. Sabe? Mas essa rotina tem, parece que é tipo Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Sim. E como eu acredito que nesse podcast está assistindo mais pessoas leigas, como nós, digamos assim, do que profissionais da área da saúde, a minha orientação pessoal, assim, minha aqui, eu não sei qual a doutora Laís, mas assim, buscar informações corretas, né? Então, por exemplo, eu fiz o quê? Eu vou no YouTube, eu procuro canais de médicos renomados que tem e que vão lá e que falam sobre o assunto, depoimentos de outras pessoas que passaram pelaquela situação. Então, não vou, tipo, aquele clássico, machuquei a mão e tá lá que é tumor.
Ou não é sobre isso. Aí procurar informação realmente de qualidade, entendeu? Pessoas sérias. E levar para o meu médico, que não necessariamente às vezes é da área específica, mas de confiança, para que ele me ajude a conduzir um caminho para eu me conhecer. Porque o medicamento serve para mim, não serve para a Denise. Sim. Serve para você, não serve para outra pessoa. Né? Uma dose para ela, outra dose para mim, outra dose para você, que vai funcionar, enfim. Isso mesmo. Tem muitas... são muitos detalhes e essa questão de democratizar. A medicina individualizada, a medicina com o paciente como protagonista, a gente tem que desvincular da medicina Nutella, né? A medicina individualizada, ela só vai existir num consultório chique, da rua tal, com a consulta a tal lugar. Pera, não é assim, não é só assim. A gente entende vários contextos sociais e N dificuldades. Eu trabalho em contexto privado não tem muitos anos. A minha trajetória médica inteira é de SUS. Ah, então tá, você está falando que você fazia medicina individualizada no SUS? De que jeito, minha filha? Ouvindo o paciente, meu bem. Porque no SUS, vamos falar dessas 5 opções para transtorno de ansiedade generalizada, 3 eu tenho de distribuição de graça. É o mesmo esquema de raciocínio clínico. O que vai me fazer escolher essa ou aquela? Ah, mas essa acabou agora por um mês, sabe? Vamos falar a verdade. A gente tem N desafios em cada contexto. Mas foi algo que também eu me coloquei para viver, porque sim, foram as oportunidades que eu tive. Eu acho que você ser um bom médico em uma estrutura física menos favorável, onde os recursos são restritos, acho que vai ser bom em qualquer lugar. E eu precisava muito... Eu também fiz transição de carreira. Eu estudei outra coisa antes da psiquiatria. E quando eu fechei a minha clínica... curiosidade. Dermato. Quando eu fechei a minha clínica linda lá no interior, eu precisava passar por um processo de provar para mim mesma que eu não tinha dado certo só porque eu era bonita, o meu Instagram tinha pessoas e eu tinha um networking bacana. E aí eu parei de usar rede social e fui viver a minha psiquiatria raiz. Anônima, no meu canto. Engraçado que a maioria dos psiquiatras são assim. Essa minha eu conheci por indicação de pacientes, porque ela não tem Instagram. Eu falei, eu quero saber se eu sou boa de verdade. Porque na dermato não é difícil de dar certo pra mim. Foi fácil mesmo. Eu escolhi, inclusive, porque eu saberia que seria assim. Eu tinha uma filha pequena, eu queria ter minha grana, estava muito tempo dependendo de outras pessoas. Eu precisava passar por esse processo. Só que daí, de repente, eu já queria outras provas. Eu queria me validar para mim mesma dentro de uma outra área. E fui assim, e vivi assim. Até que outras coisas começaram a acontecer e oportunidades começaram a surgir. O Duprá, por exemplo, mesmo, eu ia atender dermato na clínica. E aí eu contei para ele, foi uma das primeiras pessoas que eu contei. Falei assim, sou estudante de psiquiatria agora. Ele falou, você tá maluca? Falei, não, daqui a pouco você vai me dar razão. Ele deu, parece, né? Então, assim, eu fiz essa transição silenciosa, eu validei pra mim mesma, até que de repente eu também amadureci e falei, cara, se eu precisava me provar, eu já me provei. Com rede social eu vou conseguir chegar em outros lugares. Nesse ponto. E é uma forma de democratizar o que eu sei que funciona. A medicina que eu acredito. Aí eu voltei, sabe? Então, assim, foram processos e eu compartilhei até na palestra, né? Eu trago a minha bagagem pessoal, a patologia do meu pai, os desafios por muitos anos para o tratamento, hoje como uma bagagem positiva. Eu acredito muito que lá quando eu me formei, eu não fui direto para a saúde mental, porque eu estava muito pessoalmente desgastada com a área. E isso acontece também. Eu acho importante a gente falar isso aqui. Cara, tem muita gente que deve estar ouvindo a gente, deve estar, mais uma vez, eu estou ouvindo que tem que tomar água, mais uma vez eu estou ouvindo que sono é importante. Cara, sério? É isso que vai resolver a minha vida? Olha a minha lista de tragédia, né? E é um pouquinho disso também. Então, a gente tem que começar por algum lugar, né? Vamos começar fazendo o básico bem feito, né? Dentro do meu processo de autoconhecimento, eu trago essas reflexões sobre o básico. O básico é o quê? Dormir, se exercitar, comer bem, olhar para si, parar de negligenciar aquilo que você sente. Né? Não é estar incomodado, fingir que não aconteceu nada. Não, bora que é isso que Cuidado que você tem. Hoje eu vi um post que você fez no story
daquele morador de rua. Sim. Cara, meu, aquilo ali me emocionou bastante, vou falar. Eu fiquei presa naquela ali, porque, meu, é muito... E Bagunça de Fora tem uma das gravações que eu tô fazendo, já chegam 2 movimentos muito importantes para mim, que também faz parte da democratização das coisas que eu acredito e vejo funcionar. Um é o programa Artemis, que é um programa para promoção de saúde para humanos que cuidam de humanos. Você é uma humana que cuida de humano, você é um humano que cuida de humano. Médicos são, psicólogos são, maquiadores são, enfim, é um projeto que eu tô quase gestando ele, porque vai fazer 9 meses que a gente está gravando e etc. E tem um outro que é o manual e tem lá uma aula que eu ainda vou gravar, mas que eu já escrevi, que se chama Bagunça de Fora e Bagunça de Dentro. Cara, e aquela foto ali bateu muito, sabe? Como ambientes desafiadores, eu estava falando do SUS, mas agora vamos falar um morador de rua. Pra quem não tá em casa, a gente tá entendendo nada. Assim, tá entendendo né? nada, viajando aqui, eu acho que eu tô no hoje pela manhã e eu vim na frente, eu falei, amiga, olha esse quarto. Ela vinha de longe olhando, ela, nossa, que interessante, né? Pega, né? Aquilo ali nossa, bate, né? E ele é escritor. Só pra vocês terem ideia, era o quê? Era Nossa, uma rua, uma loja fechada e o cara várias... Uma rua super movimentada. E ele tinha uma caminha lá com cobertor, com os livros, com caderno, com várias... de fruta, né? Com os fruta, livros escova de dente, pasta. Então, ali era como se fosse um quarto de um morador de rua. Então, tudo muito organizado, arrumado, limpo, de um perfeito. Jeito. A minha reflexão foi, tipo... o mundo pode tirar quase tudo, mas a dignidade é você que define se abre mão ou não, né? Nossa, eu fiquei muito impactada, de verdade. Eu vim pra cá viajando, né? Porque a gente vem, né? Viagem. Em São Paulo, meu, você é... Cara, é uma prova de amor. Olha, aceitar o convite pro podcast na Paulista. Olha, eu vou te falar, viu? Foi assim, foi muito impactante e é muito isso mesmo. Não tenho... eu tomo muito cuidado para eu não colocar questões assim do tipo, eu só falo isso porque eu vivo no auge dos meus privilégios, sabe? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade também. A gente sabe que tem mulheres que estão ouvindo a gente que estão passando N dificuldades, que não sabem como que vão alimentar os filhos amanhã, que, cara, eu não precisa nem contar o tanto de coisa que acontece na vida de uma mulher aqui, né? No nosso país e no mundo inteiro. E eu tomo muito cuidado para não ser tóxica. Eu falo isso o tempo todo na minha rede social. Eu me preocupo muito em não ser tóxica. Esses dias eu desapeguei mesmo. É um grande exercício o desapego estético, porque se bate o olho no meu Instagram, é só foto muito esteticamente organizada mesmo, até com cor, etc. Eu gosto dessa tranquilidade visual, mas eu lancei lá uma foto minha aqui, gente, uma mastite que tá batendo aqui, assim, ó, um cabelo desgrenhado e ainda tá bonita, porque tem foto pior ainda por cima. Porque essas questões, por exemplo, de maternidade, putz, intoxicam a nossa alma, sabe? Coisas que a gente lê. Eu não vou fazer relato de parto porque, cara, eu não vou fazer, porque eu não estou afim de fazer. Porque o meu relato de parto, se eu fizesse, ele poderia ter 2 interpretações, a muito positiva e a muito negativa. E eu não tenho saúde mental para lidar com esse tipo de coisa na internet ainda, sabe? Assim, mas essas questões dos recursos, né? De eu me preocupar em não ser tóxica. Cara, olha aí um exemplo. O cara mora na rua, meu. Sei lá por que ele foi parar na rua. Sei lá porque ele não sai da rua. Porque daí é um outro questionamento. Mas se você consegue fazer isso, por que você continua aí? Porque você não vai limpar a casa de outras pessoas. Então, pra você ganhar dinheiro e sair da rua. E quem disse que ele não tá fazendo isso, né? Exatamente. Aí a gente podia ficar viajando aqui até amanhã. Mas, assim, queria que eu olhasse esse cara lá, cara. A gente não encontrou ele. Não, quem sabe amanhã que a gente vai pra academia de novo. Academia de novo, mesmo horário, pode ser. E, gente, eu acho que já são quase meia-noite. Tô brincando. Mas aqui, olha, a gente falou quanto tempo? 1h20. Vamos ficar para uma próxima. O segundo convite. Denise vai ter o podcast dela em breve. Eu falei não, amiga, tu vem gravar aqui. Não, mas eu vou, deixa que eu vou. Eu vou. Aí eu levo minha família buscar pé inteira também. Eu não conheço, quero ir lá visitar. Aquilo é uma terra linda, deliciosa. Eu vou, gente. É muito bem recebida. Sim, já a gente chega por lá. Será um prazer. Adorei, obrigada, muito viu? Obrigada. Obrigada. Feliz que deu certo. Sempre também obrigada.
aí, Obrigada pelo seu testemunho. Ai, doutora. Não, e assim, como eu falei, eu tava falando sobre... Você deixou salvo destaques desse desmame pra gente? Eu vou mandar pros meus pacientes. Eu acho que tá. Eu tenho uma só falando sobre isso. Muito bom. Quando eu comecei a segui-la, eu fui olhar que tinham várias psicólogas lá de São Luís que já seguiam ela. E ela já era famosa lá no Maranhão. Olha saber. Só, bom saber, e gente. aí, me mandem oi. Manda oi pra ela. E foi um prazer estar aqui com você, doutora. Obrigada, obrigada. Muito. Inclusive, a próxima vez que eu vim, já falei pra Jamila, a próxima vez que eu vim foi você comprar, consultar. Pronto. Não, já decidi, tá decidido. Aí já. você vai, já faz um spa, já faz um ritual de relaxamento. Exatamente. Espero vocês, que é então. maravilhoso. Espero vocês lá, a gente vai ser um combina. prazer. Dá pra fazer de dupla pra vocês que são assim, ó. Dá pra fazer de dupla. Amigo não consegue ver assim. Eu percebi, tô percebendo. É recíproca verdadeira, né, querida? Pronto, dupla. Combinado. Laís, obrigada. Denise, obrigada. obrigada. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Ô, papo bom. Acho que, olha, ainda tinha muita mais coisa pra gente falar. Eu queria que tu dissesse recursos que a gente poderia fazer para ajudar pessoas que estão passando por depressão, ansiedade. Como ser uma boa rede de apoio. Isso, muita coisa pra gente falar. Vai ficar então com o próximo, viu? A gente volta. Pode fazer live também com ela, amiga. A gente pode fazer uma live Isso, também. Pronto. A gente promete publicamente que daí a gente cumpre. Pronto, Yes. Tá querendo gravar. Vou ter que colocar na agenda. E, gente, é isso. Deixa as redes sociais de vocês. O meu, Laís César Bernardes. Laís César Bernardes. E o meu é D Cavalcante Leite. D.E. Cavalcante Leite. E, gente, eu sou Jamila em Paiva, em todos os lugares, JMY, com 2 L's, LLE. E não esquece de curtir o vídeo. Se você tá escutando a gente no Spotify, se inscreva, tá? E avalie. Tem um localzinho lá pra colocar 5 estrelinhas. Avalie. Compartilha com a família. Tem muita gente que merece e precisa ouvir esse tanto de assunto que a gente falou aqui com essas mulheres incríveis. É isso. Muito obrigada, meninas. Peraí, não, calma. Peraí, um segundo. Licença poética pra eu levantar aqui. Segura aí, presta atenção, peraí. O que tá acontecendo? Peraí, eu tenho que fazer meu jabá. Batom claro ou escuro? Eu acho que ela gosta de escuro. Essa aqui é uma marca da minha família de maquiagem com alma maranhense. Meu nome é Jamile, da minha mãe é Milena. Então tem Mili e da minha irmã é Camila. Então tem Mila. Juntou tudo. Gente. Então a marca, esse batom aqui ele é vegano, é livre de crueldade animal e livre de parabenos, de plásticos e tudo mais. Obrigada, adorei. Já perceberam que eu sou chegada num batonzinho? Né? Obrigada. Espero que goste. Vou usar. Maravilhoso. E te mando imagens. Por favor. Obrigada. E é isso. E quem tá em casa, convido também pra ir lá no site da Mila. Mila com 2 L's. Maria, que esse é o meu batom. Eu estou toda de Mila também. Eu tô de... Nessa verdade, não é só o batom, não. É a maquiagem toda. E, gente, amém, é isso. Gente. Que bom. Gabi. Meu é Denise Gabi. É porque Denise tem tudo. Aí eu não trouxe o batom mais pra não, mim. eu já tenho. Meu é o Gabi. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Beijo.